Na Amadora e no estádio que leva o nome de José Gomes, o presidente do clube, falecido há pouco mais de uma semana, a equipa da casa, o Estrela, só conseguiu um empate a um golo esta tarde, frente ao Chaves. O Estrela, e só na sua entrada em campo, aparecia reforçado por Vinícius e Bruno, os filhos de Duílio, o capitão da equipa. Do jogo propriamente dito, e na primeira parte, pouco há a contar. Nos primeiros 10 minutos, o Estrela dominou e teve 3 lances de perigo. E depois adormeceu. Adormeceu e a dormir foi até às cabines. O Chaves esteve bem na sua defesa e no seu meio-campo, Tavares, o guarda-redes, era o herói. Vemos agora uma magnífica defesa de Tavares. Uma primeira parte sem garra e sem emoção. 0-0 ao intervalo. 90 minutos durou o apoio da claque do Chaves à sua equipa. Na segunda parte, para o Estrela, entrou Ricky, ocupou o lugar de Rebelo. E aos 7 minutos, o Chaves, sempre rápido no contra-ataque, passa para vencedor numa jogada de contra-ataque. Diamantino, o número 8 do Chaves, passa assim pela defesa amadorense e é Miranda quem faz 1-0. Viu-se como foi um pequeno presente da defesa do Estrela da Amadora. Com este golo, tocou como que a alvorada para os homens da casa. Acordaram.
João Alves fez entrar Rui Jorge para o lugar de Paulo Jorge. Rui e Bassaúla abriam a frente de ataque e no Estrela sentia-se que o golo do empate acabaria por acontecer. Nesta abertura de Pedro Xavier, Riqui não faz o golo porque, mais uma vez, Tavares esteve bem. O Chaves, sempre que podia, ia ao contra-ataque e Hugo cumpria o seu dever, defendia. Neste lance vai resultar lesionado o número 5 do Chaves, Rogério, que passou largos minutos fora do campo a ser assistido. E foi durante este tempo que aconteceu o golo do empate, o cruzamento de Rui Jorge e a cabeça de Nelson Borges. Nelson Borges esteve muito bem durante todo o encontro. Aos 30 minutos da segunda parte, 1-1. O Estrela ocupava o meio-campo do Chaves. A pressão era constante, obviamente. Os homens da casa queriam a vitória. Para os Chaves, o empate já era bom. No entanto, o Chaves, sempre que podia, lá ia à frente. E vejamos agora o caso de Tanev, que faz este balão. Só que Hugo também estava lá. Esteve à vista o 2-1. E no último minuto, um passe de Bassaúla para Riqui. Vamos ver, este é Bassaúla, o cruzamento Riqui e mais uma vez o guarda-redes Tavares. Bom trabalho do árbitro do Porto, Manuel Nogueira, e como dissemos, o resultado final 1-1. Um resultado que levava um prestigiado comentador desportivo a perguntar-se se o Estrela ganhara ou perdera um ponto. E nunca o Estrela da Amadora pensou que tudo seria tão fácil. Foi um autêntico calvário para os homens da Cruz de Cristo. Nos primeiros 5 minutos ainda houve algum equilíbrio, mas depois o Estrela arrancou. Aos 10 minutos começaram os golos. Pedro Xavier, como vamos ver aqui de calcanhar, dá para Nelson Borges, que faz 1-0 e não há fora de jogo. 5 minutos depois, de novo, Pedro Xavier na jogada. Xavier faz este cruzamento para Riqui e eram os 2-0 aos 15 minutos. A partir daqui, tudo foi pior para os azuis. No Belenenses ninguém se entendia, o desconcerto era geral. Os adeptos do Belenenses presentes no estádio José Gomes temiam que a goleada acontecesse. E o Estrela queria e sabia que poderia marcar mais golos. Mikhailov ainda fez esta e outras defesas. O guarda-redes búlgaro fazia o que podia, mas ele era o grande mártir. A equipa azul parecia não existir. Por vezes os seus jogadores até discutiam uns com os outros. E aos 32 minutos o terceiro golo foi Paulo Jorge. Assim. E um minuto depois deste 3-0, o 4-0. O autor foi Riqui. Com toda a defesa do Belenenses a deixar passar, Riqui, e aqui está, o 4-0. Resultado com que chegamos ao fim dos primeiros 45 minutos. No Belenenses, um destaque para Macaé. E no Estrela, toda a equipa, em especial Pedro Xavier, que esteve em 3 dos 4 golos. Nós sabemos que o Belenenses é uma grande equipa e que vinha aqui mostrar que não estava tão mal como pintavam, não era? Afinal está pior. Não está pior. O Estrela da Amadora é que fez com que o Belenenses não jogasse bem. A Amadora é que pressionou e concretizou as oportunidades que foram criadas, que lhe apareceram. Na segunda parte, Mikhailov não regressou ao relevado. Dizia que sofrera uma pancada na cabeça. Houve quem não acreditasse. Por outro lado, Paulo Monteiro, do Belenenses, voltou a ficar no banco. E houve também quem não entendesse. E foi uma segunda parte diferente, praticamente sem história. O Belenenses dominou, mas era de facto um domínio com sentido. Justino, o guarda-redes, cumpriu. Lá à frente, Chico Faria estava mais apoiado por Jorge Silva, que entrara a substituir Jaime. Jorge Silva, apesar de não ter jogado bem, participou no ponto de honra do Belenenses. Assim, passou para Chico Faria e que fez o golo. Duílio e Rui Neves desta vez não se entenderam. 4-1, um resultado que surpreendeu, mas a verdade é que na primeira parte o Estrela poderia ter obtido ainda mais golos. Esteve bem o árbitro do Porto, Miranda de Sousa.
Golo 9, Amâncio, do Penafiel. Esta tarde, o Futebol Clube do Porto foi a equipa que mais tempo deteve o domínio do jogo. Controlou os acontecimentos, principalmente na primeira parte, apoiada numa defesa sólida e um meio-campo e ataque muito dinâmicos e criativos. Bem disciplinada taticamente, a equipa portista falhou na concretização num jogo que teria ao estádio José Gomes menos público do que seria lógico esperar. Apesar das más condições do relevado, não se chegou mal na Reboleira, onde o Estrela, mais ao largo do segundo tempo, justificou o ponto conquistado. Os primeiros minutos foram de equilíbrio e logo na jogada inicial, logo se viu que Basaúla não estava nos seus melhores dias. Aqui, a tentação do remate de ângulo quase impossível foi mais forte que o passe para um companheiro melhor colocado. Como sempre, o lateral esquerdo branco integrou-se muito bem nas ações atacantes da sua equipa, que teve em Madjer um dos melhores elementos. Madjer, que com Rui Águas formou a dupla de jogadores mais avançados do Futebol Clube do Porto. Rui Águas, aqui num remate muito bem evitado por Pedro Barney. João Alves optou por fazer alinhar de início o Rebelo em detrimento de Ricky. Na primeira parte, o ataque dos Estrelas esteve entregue a Basaúla e a Pedro Xavier, sempre muito sozinho entre os defensores portistas. O Estrela optava por um meio-campo mais composto, contrariando um dos pontos fortes do adversário, precisamente a linha média. Hoje, o guarda-redes do Estrela da Amadora foi Melo. Por lesão do habitual titular, Hugo, Melo regressou à titularidade e este lance não é demonstrativo da exibição do número 1 do Estrela, que esteve em muito bom plano. Um bom regresso, sem dúvida, de Melo. Os treinos é tudo muito lindo, mas os jogos, pronto, é aí que nós temos que aparecer e é aí que é importante estar. De qualquer maneira, pronto, é um regresso, foi um jogo com o Porto. Disse muito bem que todos os jogos são importantes, independentemente de ser com o Porto, com este ou com aquele. É só por dizer que, pronto, está sempre mais gente a ver, está sempre mais gente em cima nestes jogos considerados com as equipas grandes. Mas vamos lá, eu não sinto responsabilidade absolutamente nenhuma, independentemente de ser o Porto ou seja o Tirsense, quer dizer, eu jogo contra todos da mesma maneira, encaro os jogos todos da mesma maneira e este não fugiu à regra. Este lance em que Nelson Borges chegou um pouco atrasado após um passe de Basaúla, permitindo a defesa de Vítor Bahia, marcou realmente uma fase do jogo. A partir daí, o Futebol do Porto chamou a si o domínio da partida, ganhando o meio-campo e criando sucessivas situações de perigo junto à baliza de Melo. Rui Águas cabeceou à vontade, como vimos aos 21 minutos, e logo a seguir o gênio de Rabah Madjer só não foi o suficiente para a concretização, mas embora a boa defesa de Melo. A equipa de Artur Jorge estava na moto de cima, valendo ao Estrela a segurança e atenção da sua defesa. Lá à frente o panorama era este. O ataque da equipa de João Alves não conseguia importunar Vítor Bahia. Apesar da preocupação da linha média do Estrela em impedir as descidas de branco, o lateral brasileiro foi sempre um bom municiador do seu ataque, onde Rui Águas travou uma luta interessante com Pedro Barney. Já fizemos referência à dinâmica e criatividade do ataque do Futebol do Porto. Após um bom toque de Jorge Couto, Semedo rematou sem direção, mas adivinhava-se que o gol dos portistas poderia surgir de um momento para o outro, e ele apareceu aos 41 minutos. Grande penalidade assinalada por José Pratas no lance entre Madjer e Bobó. A repetição não é elucidativa, devido à presença do número 2 do Estrela, tudo indicando, no entanto, que José Pratas considerou falta um toque de Bobó no pé de Madjer quando este se preparava para rematar. Aí está a repetição do lance e Rui Neves, o número 2, a impedir que o lance seja visível. Na marcação, o belga Stefan de Mol fez golo, conseguindo o seu 6º do campeonato. 1-0 ao intervalo para o Futebol do Porto, perfeitamente merecido. João Alves fez o que se esperava, mandou entrar o ponta de lança Ricky, que passou a jogar ao lado de Pedro Xavier. O Estrela reagia à situação de desvantagem. A defesa do Futebol do Porto tinha agora outros motivos de preocupação e aos poucos a história do jogo foi mudando. Aqui Pedro Xavier esteve perto do empate. Jogando mais em contra-ataque, o Porto esteve muito perto de chegar ao 2-0, quando Nascimento não conseguiu bater Melo neste lance. Aos 25 minutos do empate, mais uma grande penalidade, agora no lance entre João Pinto e Pedro Xavier. Falta do capitão do Futebol do Porto, teatro do avançado do Estrela, José Pratas optou pela primeira hipótese.
ele tenta passar por mim, a bola bate-me nas pernas e vai para o nosso lado, e quando a bola está a 2 metros de nós, de mim e de Pedro Xavier, eu com grande admiração vejo ele a tirar-se para o chão. Eu já expliquei que eu vou ressalto bola, a bola ficou na minha frente, vou para fitar o João, dou um toque na frente e depois ao contacto dos pés, natural, caio, não é? Portanto, penso que penalti, tanto contra o Porto como contra o Estrela Amadora. Só acho que são dois iguais. A repetição do lance que originou o golo do empate marcado por Duílio. Um golo que aconteceu aos 25 minutos da segunda parte. Um lance muito festejado por uns e muito protestado por outros. O árbitro José Pratas não quis tecer comentários nem a este, nem a nenhum outro lance. É evidente que o gol entusiasmou a equipa do Estrela, que desenvolveu então algumas jogadas de perigo para Vítor Bahia. Mas sentia-se que o resultado estava feito, apesar de mais algumas oportunidades perto das 2 balizas. Aqui ia rematar com o pé esquerdo à rede lateral da baliza de Melo e já a seguir um contra-ataque protagonizado por Basaúla, que no entanto poderia ter sido concluído de maneira mais eficaz. Empate na Amadora, não foi fácil o trabalho do José Pratas. Golo número 5. Guetov, do Portimonense. Título 6 da Amadora com os 2 pontos. Na Reboleira, o Sporting não pôde contar com Ivkovic, tendo no banco dos suplentes Carlos Manuel e Fernando Gomes. Na baliza esteve Vital. O jogo, realizado num relevado em péssimas condições, não proporcionou lances de grande perigo junto das 2 balizas. Tudo esteve bastante equilibrado, apesar de na fase inicial a equipa da Amadora ter revelado um ligeiro ascendente. João Alves optou pelo mesmo esquema ofensivo apresentado frente ao Futebol Clube do Porto. Basaúla do lado direito, Pedro Xavier como único ponta de lança, apoiado por Nelson Borges. No lado esquerdo esteve Rui Jorge, um jovem de grande talento. Prescindindo de Carlos Manuel, Raul Águas colocou Carlos Xavier no flanco esquerdo, numa dupla missão de médio e extremo, deixando para Silas a orientação de quase todo o jogo atacante da equipa. Silas que no segundo tempo iria baixar bastante de rendimento. O jogo conhecia aqui uma fase diferente. Aos poucos o Sporting equilibrou os acontecimentos e terminou a primeira parte com uma equipa mais dominadora e perigosa. O estado do terreno foi desgastando os intervenientes na partida, que revelaram na segunda parte grandes dificuldades em manter o ritmo do primeiro tempo. O espetáculo piorou bastante. Neste lance reclamou-se falta sobre Marlon na grande área do Estrela. A opinião contrária teve Carlos Valente. No autêntico pântano do estádio José Gomes, os jogadores faziam o que podiam, o que nesta altura já era bem pouco. Agora sim o equilíbrio era total e não parecia possível nenhuma alteração no marcador, o que se confirmou. Como verificamos neste lance, as forças já quase não existiam, o que facilitava a vida aos 2 guarda-redes, sem grande trabalho para executar. No final, um empate perfeitamente aceitável, num jogo em que o maior adversário para as 2 equipas foi o estado lastimável do relevado.
Minuto de silêncio à memória dos dois dirigentes federativos recentemente falecidos. Boa Vista e Estrela da Amadora apostaram em apresentar um bonito espetáculo, muito aberto, com a bola a rondar frequentemente as duas balizas. Na primeira parte, o Estrela esteve melhor. Alfredo foi um guarda-redes muito ativo. Aqui, com alguma dificuldade, remate de Pedro Xavier. Aos 14 minutos, Isaías, o homem que desequilibrou a partida, em momento extremamente inspirado, fez um golo espetacular. Merece ser visto em movimento lento. O inconformismo do Estrela, nem sempre muito esclarecido a finalizar, foi de resto a nota menos positiva no bem estruturado conjunto de João Alves. Do outro lado, Isaías, há pouco capaz do excelente, agora a fazer o péssimo. 1-0 ao intervalo, no segundo tempo o Estrela apresentou-se com outra camisola. Aos 3 minutos, Alfredo fez a defesa da tarde, a remate de Pedro Xavier. Aos 20 minutos, o Boa Vista devia ser castigado com um livre indireto, esta entrada de Garrido a Elias. A meio da segunda parte, o Boa Vista dominava o jogo e podia ter marcado. Primeiro por Isaías e agora Casaca a finalizar mal. Aos 32 minutos, o lance de grande penalidade. Forbes. Isaías vai ser tocado por trás, por Caetano. Grande penalidade, Isaías fez o 2-0. O Estrela, sempre inconformado, na procura do ponto de honra que bem mereceu. Isaías fez a diferença na vitória do Boa Vista. O árbitro José Silvano, sem influir no resultado, fez um trabalho pouco seguro. Necessita de acompanhar os lances mais de perto. Jogadores, neste momento Miranda de Sousa a pôr cobro a essa situação. José Mário. Bobó. Rui Neves. Beneficia Saavedra. Tiro de longe. E boa defesa de Melo. Saavedra a ganhar o ressalto de bola no árbitro, que faz parte integrante do jogo. Naturalmente, com a bola jogável, à entrada da área, a rematar. Vamos ver o lance. Um remate de pé direito. A bola a saltitar e Melo bem. Atenção, Saavedra. E o golo. Exato. Saavedra aproveitando bem um desentendimento entre o defesa e o guarda-redes. A fazer o chapéu excelente da oportunidade aos 21 minutos. Vamos ver o lance. Joanico, estamos a ver. O passe, Saavedra de calcanhar. Depois o mau endosso, Saavedra no encalço e à saída de Melo, o chapéu. Estava feito o primeiro gol, 1-0 para o Belenenses. Noutro ângulo, primeiro passe de Joanico. O calcanhar de Saavedra tentava tocar para Gonçalves. A interseção ali de Rui Neves e Melo não foi suficientemente leste. Mais rápido Saavedra, 1-0, 21 minutos. E não conseguiu de carrinho o corte de Jaime. Caetano. Melo e o golo. Jaime foi batido, não recuperou nem foi atrás. Caetano, que entrou nesta segunda parte, e estamos a vê-lo aqui a jogar em grande velocidade. O centro, Henrique ali no coração da área. Mihailov bem se fez ao lance. Era impossível a defesa. Excelente golo do nigeriano. Muito bem o trabalho de Caetano, o lateral esquerdo que subiu. E repare-se no poder de elevação de Henrique. Do árbitro acompanhar de perto os lances. José Mário.
Mudança de andamento a não surtir. Carlos Ribeiro. Saída bem de Gonçalves. Pode ser o golo. Boa entrada de Gonçalves, rompendo no espaço, mas Melo a sair muito bem, a fazer a mancha e a dificultar a ação do seu adversário. Beneficia do canto. José António. Junico. Gonçalves. Tiro de longe, olá. E agora o jogo a decorrer e o Barney a ser assistido aqui junto à bandeira. Chiquinho. 38 minutos e mais. Tentará esperdor o pé direito de Joanico. Excelente tiro à base do poste. Melo bem se estirou. Nada a fazer. Romperam Gonçalves e Chiquinho. De pé esquerdo, Chiquinho não perdoou. Baliza escancarada. No marcador. Diga-se que o Belenense a fazer jus agora à vantagem, dada a sua pressão desde os 20 minutos. Há 20 minutos que o Belenense pressiona sobre a área adversária. Partida extraordinariamente interessante esta. Pela competitividade, pela garra, pela determinação, pela entrega dos jogadores, de um lado e do outro, que por 2 vezes evitou o gol, e Melo esteve bem. A reportagem para o Francisco Figueiredo. O Porto construiu uma vitória justa, ainda que o Estrela da Amadora merecesse pelo menos um golo. Os azuis e brancos marcariam o primeiro canto aos 18 minutos, na sequência de um canto. Rui Águas, policiado durante todo o jogo por Chico Oliveira, teve uma aberta e não perdoou. O Estrela, como se impunha, utilizou o contra-ataque como grande arma. Basaúla esteve em grande, por ele passando toda a manobra da equipa. Arotti desperdiçava as melhores oportunidades. Isto num período de lentidão dos azuis e brancos, que não estavam nos seus dias. O lado esquerdo não funcionou e Jorge Couto seria substituído por Nascimento. Não veio trazer nada de novo ao ataque portista. Está ainda o Estrela a rematar ali com problemas para Vítor Bahia. Já Magalhães era só dar o toque para Rui Águas, que teve poucas oportunidades para brilhar. Na segunda parte, João Alves arriscou mais e o toque do Porto mastigava no miolo, onde André não soltava a bola. O Estrela esteve mais perto do empate. Aqui por Parotti, um tudo nada ao lado do poste de esquerda baliza de Vítor Bahia. Basaúla. João Pinto com regresso a falhar, a bola nas malhas laterais. Uma falta de Demol, quanto a nós merecedora de cartão amarelo. E o golo da tranquilidade do Futebol do Porto, o cruzamento
E está a técnica de Madjer a fazer o tento. O argelino teve ainda a oportunidade de fazer novo golo neste chapéu ao Guardião Melo, mas o resultado não se iria alterar. Ainda o Estrela na procura do golo que merecia. E está o remate sem nexo. Últimos minutos da partida, com mais uma vez Rui Águas a desperdiçar uma bela ocasião para o Porto. Ezequiel Feijão teve alguns erros de pormenor no jogo sem casos. No estádio José Gomes, na Amadora, a equipa local marcou, desperdiçou e deixou marcar um Portimonense que pouco fez durante todo o jogo. Na primeira parte, os lances de perigo pertenceram quase na totalidade à equipa anfitriã, à exceção deste belo remate de Get-Off, mas ao poste da baliza defendida por Melo. O Estrela dominava sem vacilar, apoiado num contra-ataque extremamente perigoso. Aqui, uma boa combinação entre Rui Neves e Ricky, que centra para o cabeceamento de Paulo Bento. Este falha e Paulo Jorge atento a fazer o primeiro golo para a equipa da casa. 2 minutos depois, Ricky foi travado em falta dentro da grande área do Portimonense. O árbitro José Silvano assinalou prontamente o castigo máximo, que Duílio converteu, aumentando para 2 o número de golos do Estrela da Amadora. Estava feito o resultado da primeira parte. Jogava-se apenas há 4 minutos no segundo tempo, quando Duílio, sem qualquer oposição por parte da defensiva algarvia, marcou o terceiro golo para o Estrela da Amadora. A equipa da casa jogava à vontade e praticamente sem oposição. Aos 70 minutos foi a vez de Ricky se aproximar com perigo da baliza de Figueiredo. Carregou Aurélio em falta, castigo não apontado pelo árbitro, e depois à vontade elevou para 4 o número de golos do Estrela. Com a vitória praticamente assegurada, a formação da casa sofreu uma quebra de concentração e permitiu 2 golos ao Portimonense. O primeiro foi aos 88 minutos por Skoda e o segundo, também por culpa da defesa do Estrela da Amadora, foi marcado por Zé Pedro, que assim estabeleceu o resultado final de 4-2, favorável ao Estrela da Amadora. A 50ª festa da final da Taça de Portugal teve nas equipas do Estrela da Amadora e do Feirense representantes à altura do acontecimento. Como era de esperar, a equipa da Amadora iniciou o encontro com um notório predomínio atacante. Ganhou de imediato o controle da zona de meio campo, demonstrou uma defesa segura e uma aceitável velocidade na execução das jogadas pelos flancos. Aos 13 minutos, uma das melhores ocasiões de golo de todo o encontro. Rebelo fez um remate colocado, mas a bola foi devolvida pelo poste direito da baliza do jugoslavo Lemagic. O Feirense experimentava então grandes dificuldades em assentar o seu jogo. Deixava transparecer algum nervosismo que se revelava nas situações defensivas. O amadorense Paulo Jorge não conseguiu finalizar um bom trabalho individual. Paco Fortes pedia mais concentração e agressividade à sua equipa, condições necessárias para o Feirense se libertar da pressão do adversário. Mas a sua única jogada de perigo no primeiro tempo foi um cabeceamento de Fernando Cruz. Era de facto o Estrela quem dominava, apesar de o fazer, é verdade, sem brilhantismo. De qualquer forma, era a equipa mais decidida e aproveitava o desacerto dos algarvios para chegar com facilidade à sua área. Nos minutos finais da primeira parte, mais uma situação de apuro para o Feirense, um livre bem estudado, mas depois Paulo Bento a não conseguir o espaço necessário para tentar o remate à baliza. Os adeptos da Amadora incitavam a sua equipa para uma segunda parte ainda melhor, mas sucedeu o contrário. Logo no primeiro minuto do segundo período, o Feirense deixou bem vincada a sua disposição de discutir o resultado. Nelo, com um forte remate, obrigou Melo à sua primeira defesa difícil. Com o Estrela algo adormecido pela tranquilidade do primeiro tempo, os algarvios foram gradualmente ganhando o controle do meio-campo, de onde partiam passes mais rápidos para a frente. O remate de Formosinho é bem a imagem da disposição de atirar à baliza.
Único caso duvidoso do encontro. Ficou-nos a sensação de que Ricardo terá sido rasteirado pelo defesa de Faro. O árbitro decidiu nada marcar, mas parece-nos de facto que o jogador da Amadora foi impedido de recuperar a bola. A jogada era a imagem da inconsequência atacante do Estrela, enquanto o Farense redobrava a velocidade na transposição da bola da defesa para o ataque. O número 14, Mané, veio dar uma outra agressividade à sua equipa. No entanto, o principal objetivo, o golo, não apareceu. Depois de um curto descanso, os jogadores deram início ao sempre desgastante período do prolongamento, que principiou da melhor maneira para o Estrela. Aos 2 minutos e meio, Nelson Borges recebeu um passe de Ricardo na zona da meia-lua. Com uma rápida rotação, preparou o remate e fez o golo, no qual nos pareceu que Limagic podia ter feito melhor. A bola esteve ao seu alcance. Longe de se dar por derrotado, Paco Fortes tirou um defesa e pôs um avançado. Ricardo, um jogador possante para incomodar a defesa do Estrela, cujos adeptos festejavam antecipadamente a conquista da taça. A equipa da Amadora procurava o golo da tranquilidade e o zairense Basaúla estava em todas as jogadas, quer na posse da bola, quer acorrendo aos lançamentos dos seus companheiros. João Alves aconselhava calma e muita atenção na defesa. O treinador parecia adivinhar o que se seguiria. A 5 minutos do final da partida, quando já muitos algarvios abandonavam o estádio, surgiu o gol do empate. Os jogadores do Farense precipitaram-se para abraçar Fernando Cruz, o autor do remate que levou a bola a bater na perna de Rui Neves e atrair o guarda-redes Melo. Pouca sorte para o veterano guarda-redes do Estrela, que pouco depois fez uma magnífica defesa a um potente remate do lateral esquerdo Eugênio. Quanto ao árbitro Manuel Nogueira, diremos que dirigiu com autoridade um encontro quase sempre leal, onde os choques mais agressivos foram felizmente raros. No Jamor, 2 claques maravilhosas. O Farense extravasou a cidade. Era toda a região algarvia que se projetava no 11 de Paco Fortes. Da Amadora vieram milhares de adeptos numa panóplia de bandeiras, com as do Estrela em clara predominância. O Farense começou o jogo ao ataque, preferencialmente pelo lado direito. Aí, Pitico aproveitava a estranheza de Barney, no lugar de defesa esquerdo, para carrilar o jogo. Mas foi do flanco oposto que nasceu a primeira situação de perigo. Melo sai da baliza, a bola vai até Carlos Pereira, que remata por cima. Só por volta dos 18 minutos o Estrela começou a causar perigo. Aqui, Ricardo vai passar muito bem por Marco e tirar um centro a que Nelson Borges não dá o melhor seguimento. Estávamos no melhor período do jogo. A bola corria todo o terreno em jogadas de entendimento perfeito. Aqui é o Farense quem ataca. Como sempre, a viagem é para o lado direito, onde Pitico explora as costas de Barney para o sprint de Carlos Pereira. O centro sai demasiado extenso e Melo vai afastar o perigo neste centro de Eugênio. 25 minutos, Carlos Pereira recebe assistência e Barotti explora o buraco quase na perfeição. Lemadzic defende espetacularmente. É aqui. Mas os homens da Amadora já dominavam o meio campo e aos 30 minutos Paulo Bento vai conseguir um golo de levantar o estádio. Um remate espontâneo e a merecida festa para este jovem amadorense de apenas 20 anos. Repare-se na repetição o poder de Rebelo sobre Ademar na bola dividida. O remate tabela em Sérgio Duarte e Paulo Bento usa o repentismo e surpreende Lemazic. 1-0, o Estrela ganha ainda maior ascendente no meio campo. Aqui Marco quase trai o seu guardião. E depois Duílio tenta o remate de longe, apenas um pouco ao lado. No intervalo, Paco Fortes vai lançar Mané para o lugar de Formosinho. Mas o Estrela está imparável e este homem, Barotti, faz uso de toda a técnica do seu pé esquerdo, rasgando a defesa farense. Aqui é aos 2 minutos. O Farense não se entregava, mas também não mostrava grandes soluções. E aos 10 minutos do segundo tempo, Fortes vai fazer entrar Ricardo,
para a luta da área perto de Fernando Cruz. Mas os homens da Amadora dominavam completamente. Aqui é Duílio quem vai correr o campo todo e só a saída do Guardião impede o pior. Depois Nelson Borges falha o chapéu, aliás não o consegue sequer executar. 18 minutos de jogo da segunda parte, vai surgir o segundo gol de Estrela. Barotti ganha nas alturas, Ricardo isola-se muito bem e faz um chapéu perfeito ao guardião jugoslavo do Farense. Ricardo, outro jovem lançado por João Alves nesta equipa da Amadora. 2-0, vejam a repetição, o chapéu é perfeito deste jovem que hoje teve a espinhosa missão de fazer esquecer Ricky e Pedro Xavier. O Farense tentava o contra-ataque. Aqui é um centro que ilustra bem o grande problema do Farense esta tarde. Fernando Cruz esteve extremamente bem marcado por Chico Oliveira. Aqui Pitico falha à boca da baliza. 41 minutos, cai a grande nódoa disciplinar sobre esta final. Nada de grave, mas Bobó vai ter de ser expulso por Fortunato Azevedo, que aliás fez uma exibição excelente este árbitro. Bobó, reparem, vai sofrer aqui uma cotovelada de Pitico. Isso Fortunato Azevedo não deve ter visto. E depois responde já com a bola fora, socando a cara do seu adversário. É ligeiro o soco, mas valeu a expulsão. Fortunato Azevedo assenhora-se da bola, terminou o jogo, a festa é da Amadora. E Duílio recebe das mãos do primeiro-ministro professor Cavaco Silva a Taça de Portugal 1989-90.